Sim. Palavra que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 9,
do verso 14 ao 29. Se você quiser ficar de pé. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do verso 14 ao verso 29. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Respondeu o pai do menino: desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, disse o pai do menino. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me, porém, na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus chegou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Até aqui. É um texto pesado, é um texto de uma família marcada pelo sofrimento. Porque a gente pode entender dentro do contexto que é algo que vinha acontecendo. Desde quando? Desde criança. E esse já era um rapaz, quem sabe um adolescente jovem, que vinha sofrendo essa coisa ruim. Sabe? Uma família estigmatizada, uma família marcada para sofrer. Uma família marcada pelo sofrimento. E eu quero, meus irmãos, pela graça do Senhor, através do Espírito Santo, tirar desse encontro que a gente tem com a palavra. Nós falamos disso de manhã. Quando a gente se encontra com a palavra, a gente precisa ver o que é que Deus quer falar conosco. Deus fala com a Bíblia de capa a capa. Não adianta a gente tentar escolher onde é que Deus vai falar conosco. Deus fala de capa a capa, desde o Antigo até o Novo Testamento. O que nós precisamos é querer ouvir. O que nós precisamos é pedir a Deus que nos dê ouvido para ouvir e um coração para obedecer. Amém, igreja? Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus,
Dá, Senhor, a nós nesta noite um entendimento para que possamos apreender se tem despertamento, se tem alguma mensagem, Senhor, que vai nos despertar, através da gente ver nas Escrituras Sagradas, Senhor, esse encontro do Teu Filho Jesus, que veio se encontrar com essa família, Senhor, essa família que estava sofrendo, essa família que estava marcada, até porque esse acontecimento, esses fatos, eram fatos repetidos, Senhor, eram fatos que se repetiam desde a infância, com algo ruim, com algo, Senhor, danoso, com algo que queria matar aquela criança, com algo que ia definhando, Senhor, não só aquela criança. Penso que isso prejudicava toda a família, porque quando um ente da família sofre, todos são tocados, Senhor, porque a família pertence a uma célula, a família pertence a um sistema, Senhor, que quando um adoece, quando um é prejudicado, na realidade todos são prejudicados. Por isso eu te peço, Pai, através do Espírito Santo, vem falar conosco, para que a gente tire proveito, mesmo num texto tão pesado, mesmo num texto que Jesus termina dizendo: essa casta não se pode repreender, senão por meio de uma preparação, com oração e com jejum. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Amém. Pode tomar o seu lugar. O sistema familiar, nós temos aprendido que quando um ente desse sistema ou dessa célula sofre, na realidade toda a família está sofrendo. Toda a família, ninguém tipo fica alheio a alguém que é da mesma célula, do mesmo sistema. Você não fica, todos na realidade sofrem, por mais que não se queira tomar partido, por mais que não se queira dar ouvido, mas na realidade todos sofrem. Isso foi aprendido não muito tempo atrás, porque até talvez no século passado, não me lembro quando a gente estudou isso. Eu não sou profissional da área, não, o pastor Leonardo tenho irmãos aqui que são profissionais da área, mas até talvez no século passado, entendia que se você tratasse de uma pessoa, você tratava de uma pessoa isoladamente, a pessoa ficava curada e você achava que você curou todo o problema. E até descobrir que aquela pessoa, quando voltava para o seio da família, a pessoa voltava a ter uma recaída e voltava a ficar doente. Até descobrirem que, na realidade, é a família, é todo o sistema que precisa de tratamento. Todo o sistema precisa ser cuidado. Demorou-se tempo, não é, pastor? Alguns séculos, para que isso fosse mudado. Até a pessoa entender, quando se vai fazendo o tratamento de um ente familiar, você tem que tratar a família toda. É toda a família. Então, meus irmãos, nesse caso aqui, veja que toda a família sofria. Toda a família estava sofrendo, meus irmãos. E existem coisas que vêm sobre as famílias. Ninguém pede sofrimento. Ninguém pede circunstâncias que não são boas. Mas elas vêm. A gente não sabe como. Jesus disse que o sol, ele brilha para bons e para maus. A chuva, quando vem, é para justos e injustos. Então as circunstâncias vêm sobre todos de igual maneira. Vem doenças, vem vícios, vem miséria, vem todo tipo de coisas ruins. E tem pessoas que se acostumam, acham que é assim mesmo. Não é assim mesmo. Porque, me lembrando aqui do alto testemunho do Brennan Manning, aquele preletor americano que foi da ordem dos jesuítas lá da Itália, foi de várias ordens católicas, deixou o celibato, se casou e ele continuava se perdendo. Num alto testemunho dele, ele disse que depois que ele casou, ele ia fazer uma preleção, ele era preletor de multidões. Ele ia fazer uma preleção e às vezes a esposa dele não conseguia achá-lo mais, ficava meio sumido. E quando encontrava ele vinha todo vomitado, todo sujo, todo amarrotado, porque ele não venceu o alcoolismo. E ele diz no seu autotestemunho, na sua autobiografia: meu avô foi alcoólatra, meu pai foi alcoólatra,
E eu comecei no alcoolismo muito jovem, apenas para me alegrar com os colegas, e a bebida me perseguia. Tem um livro dele muito forte, que é chamado Evangelho Maltrapilho? O Evangelho Maltrapilho? Não, o Maltrapilho é um bom livro dele, mas tem outro, o Eu Condenado, não. O Impostor que Vive, um livro muito forte dele, em que ele conta todas essas situações que vêm sobre as pessoas. Então, meus irmãos, essas coisas vêm, e tem pessoas que vestem essa roupa de miséria, ou essa roupa ruim, do conformismo. Tem pessoas que vestem essa roupa do conformismo, abraçam uma sina. Não, a minha sina é essa. Não, eu fui marcado para ser assim. Aí eu lembro até daquela música, né? Eu nasci assim, vou viver assim, né? Gabriela. A música Gabriela, que eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim. Gente, nós podemos ter nascido na impureza. O salmista diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, mas Senhor, me purifica com esopo e ficarei mais alto que a neve. Aleluia. Nós não podemos nos conformar. Aliás, o crente é chamado a não se conformar. O crente é chamado a não se render a nenhum tipo de circunstância que não seja aquilo que Deus quer para a sua vida. E jamais Deus vai se conformar com uma pessoa que vive debaixo de um estigma desse, uma marca ruim. A pessoa viver debaixo dessa marca. Então nós somos chamados, meus irmãos, a não nos conformarmos. E não nos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa e a perfeita vontade de Deus é que a gente viva bem. Jesus disse que o diabo veio para quê? Para roubar. E eu vim para que tenha vida e vida com abundância. A gente não pode se conformar de viver prisioneiro. Irmãos, nós somos libertos. Cristo nos libertou da maldição da lei. Nós não podemos mais nos submeter a nenhum tipo de escravidão. Não podemos aceitar, diz o apóstolo Paulo em Gálatas 5:1. Nós fomos libertos através de Cristo, sabe, de todo jugo de escravidão. Nós não podemos nos submeter, irmãos, nós podemos só ser refém do Espírito Santo. Não podemos ser refém de nenhum ser humano, por mais que amemos a outra pessoa, por mais que a gente conviva, mas não dá para ser refém de pessoa nem de nada, nem de circunstâncias. Nós precisamos buscar numa renovação mental, espiritual, buscando uma mente iluminada pelo Espírito Santo, a gente buscar uma maneira da gente ser liberto, porque as Escrituras dizem que Jesus veio para libertar. Amém? Não, você já leu isso na Bíblia? As Escrituras dizem que Jesus veio para quebrar as correntes, Ele veio para arrebentar com as correntes, veio para libertar, Ele veio para trazer liberdade, Ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. E aqueles que estão chorando, Ele veio, sabe, trazer consolo. Aqueles que estão de luto, Ele veio para colocar uma coroa de alegria, óleo de alegria em vez de pranto. Veste louvor em vez de espírito, anunciado, Isaías 61, de 1-4. E no versículo 4 ele diz que aquilo que foi destruído, Isaías 61:4, aquilo que foi destruído, aquilo que foi derrubado, vai ser restaurado pelo poder do nome de Jesus Cristo. E Isaías 61, versículo 9 diz que nós seremos conhecidos como família bendita do Senhor. Quem pode levantar a sua mão e dar glórias a Deus? Porque em Cristo Jesus nós não podemos nos conformar. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, as obras do diabo, existem obras do diabo, existem obras que se transformam em obras do diabo. Eu tenho esse entendimento que o Espírito Santo me dá, porque tem coisas que as pessoas fazem provocado pela sua própria alma, e o diabo pega carona, porque ele é aproveitador, ele é esperto. Jesus foi num processo de treinamento, Jesus foi para o deserto,
Dentro de um processo de treinamento, Jesus foi para o deserto. Diz a Bíblia que Jesus conviveu lá 40 dias e 40 noites. E ao final do 40 dias e 40 noites, o que aconteceu? Ele teve fome. Ele teve fome. E o que o diabo faz? Parece bom. Chega para Jesus. Chega para Jesus e fala: cara, você não é o filho de Deus? Por que você não transforma essas pedras em pães? Já que você é o filho de Deus, quer dizer, ele coloca uma interrogação. Coloca uma interrogação. Veja que o próprio Filho de Deus que foi no deserto, meus irmãos, para um treinamento. Foi antes de começar o ministério do Senhor Jesus. E o diabo, ele aproveita as oportunidades. Ele é um aproveitador de oportunidades. Existem pessoas que vão ali na esquina tomar umazinha e acostumam ir na esquina tomar mais umazinha, mais duasinha, mais três. Não é o diabo que está levando ele lá na esquina. Claro que não, é a alma dele. E daqui a pouco, quando ele começa a ficar muito envolvido com essa zinha que ele começou a tomar, o diabo entra. Ele aproveita, ele é um aproveitador de circunstâncias. E aí, a pessoa que está tomada pela bebida não tem autoridade para ele dizer, como Jesus disse para ele. O que Jesus disse para o diabo? Não só de pão viverá o homem. Nem só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque o inimigo é um aproveitador. Jesus veio, meus irmãos, para brilhar a sua luz. Já era profecia de Isaías que a região que vivia na sombra da morte não é no sentido de coisas que estavam no escuro lá, não, é no sentido espiritual. Aquela região da Judéia, da Galileia, vivia uma miséria só. E Jesus entrou ali, o seu ministério entrou ali para Jesus entrar com a sua luz de salvação, de libertação, de salvação de pessoas. A luz brilhou ali naquele lugar. Jesus veio resplandecer a sua luz. Aliás, Jesus sempre falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Irmãos, esta família, meus irmãos, estigmatizada, e foi buscar ajuda. E Jesus não estava ali no momento. Naquele momento, Jesus estava no monte. Se você ler o texto, todo o capítulo, você vai ver que Jesus, alguns versículos para trás, você voltando, Jesus está no monte. Ali no monte, onde houve a transfiguração. Para ele, Pedro, Tiago e João. E ali naquele monte houve a transfiguração. Estava lá Moisés, estava lá Elias e Jesus. E os discípulos viram Jesus brilhando como o sol. As suas roupas ficaram tão brancas como nenhum lavandeiro conseguiria clarear. E eles ficaram tão impactados ali no monte que eles disseram: Senhor, vamos ficar aqui. Senhor, vamos ficar aqui. Porque está tão bom aqui. Está Moisés, está Elias, vamos fazer uma tenda para cada um, vamos ficar aqui. Até que uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E Jesus disse para ele assim: vamos descer. É como se Jesus estivesse falando assim: vamos descer, que a minha missão lá embaixo não é aqui em cima. Minha missão é lá embaixo, não é aqui em cima. E não conte isso para ninguém, só depois que eu ressuscitar. E eles descem contra aquele tumulto, porque o pai do menino levou os discípulos de Jesus. Os discípulos estavam lá naquele grupo ali. O pai levou o menino ali e eles não conseguiram expulsar, não conseguiram libertar o menino. Diz versículo 17 e versículo 18: e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso do espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri os dentes, vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Os discípulos não estavam preparados para aquela demanda. Os discípulos não estavam preparados. Irmãos,
que isso nos desperta? Existe um mundo, meus irmãos, mau. Existe um mundo tenebroso, mau, em que nós precisamos estar preparados. E Jesus, lá no final, você já ouviu que Jesus diz assim, essa caça, quer dizer, existem classificações de caça. Quando você participa de libertação, quando você estuda um pouco de libertação e você vive libertação, você vive com pessoas que são tomadas pelo espírito mau. Eu não sei se foi privilégio, irmão Maria José. Quando eu era obreiro, eu participava de tantas libertações. Como obreiro recém-formado, o meu ministério, o ministério que Deus me deu, foi de muitas libertações. Tive convívio de coisas de deixar o cabelo que eu tinha na época arrepiado. Tive, meus irmãos, muitas experiências na igreja, em casa e na vizinhança, de ir fazer oração na casa de pessoas, de encontrar mulheres possessas de roupa de dormir, e eu nunca sozinho com a minha esposa ao meu lado. Como é que eu vou orar por uma pessoa endemoniada, praticamente seminua na cama, sem estar com a minha esposa do lado? E o demônio lá torcendo a pessoa toda lá em cima da cama, e o marido dizendo, pastor, dá um jeito aí, pastor. Eu não era nem pastor, acho que era obreiro. E aí eu olhei para o olho daquela mulher, minha esposa comigo. Eu olhei para o olho daquela mulher e falei assim, você é tão covarde que nem levanta dessa cama para me encarar. Eu olhei para aquela mulher e disse, você é tão covarde. Eu olhei para aquilo que estava naquela mulher, você é tão covarde, você não levanta dessa cama para me encarar. A mulher deu um pulo na minha frente assim. Quando ela deu um pulo, eu disse, sai! A mulher caiu, desmaiou. Aí oramos por ela, ficou lá em paz. Quantas vezes eu tive que ir lá, a mesma pessoa? Porque numa libertação existem vários aspectos. Existem vários aspectos numa libertação. Que hoje, claro, eu não posso dizer aqui para você, mas quando a gente tiver um curso aqui de libertação, a gente vai poder dizer para você quais são os processos, os caminhos que se vai para fazer uma verdadeira libertação. Porque, meus irmãos, a gente precisa ter consciência que se Jesus está conosco, se a gente tem Cristo no coração, nada pode resistir a esse nome que está sobre todo nome. Quem pode dar glórias a Deus? Quem quer aplaudir o nome de Jesus? Aleluia! Os discípulos não conseguiram. Havia uma necessidade, uma preparação. Jesus falou, preciso orar e jejuar. Você quando ora e jejua, você quando jejua e ora, você prepara o seu homem interior, você prepara o seu homem espiritual, para você entrar num combate. É um combate espiritual. Existe maldade, existe mal. O diabo está cerceando a vida das pessoas. O diabo ele é aproveitador, ele coloca coisas na vida das pessoas, coloca situações na vida das pessoas. E os discípulos não puderam. E Jesus pergunta, quanto tempo? Desde a infância. Observe, meus irmãos, que essa marca e esse estigma estava na vida dessa família há muitos anos. Porque agora esse já era um rapaz que estava ali recebendo libertação, sabe, uma possessão, meus irmãos, que vinha, sabe, fragilizando aquela família, porque o próprio pai do menino disse, ele pega ele e joga na água, porque ele quer matar. Mas o diabo, antes de matar uma pessoa, ele quer definhar a pessoa. Às vezes você olha uma pessoa dessa que está aí nessa situação de rua, você fica assim, por que as pessoas, de repente, a vida dessas pessoas não são tomadas? Porque o diabo se delicia em manter essas pessoas cativas, prisioneiras. Essas pessoas que estão nas drogas, irmãos, o diabo se aproveita dessas pessoas, porque a fragilidade emocional,
a fragilidade espiritual, meus irmãos, o diabo se aproveita e ocupa, toma posse e passa a usar essas pessoas. Passa a usar as pessoas porque quando ele usa as pessoas, meus irmãos, ele fica, sabe, denegrindo a imagem daquele que criou cada um de nós. Ele se beneficia, ele quer manter as pessoas prisioneiras, porque o homem foi criado por Deus, e por mais que o diabo tente denegrir a imagem do homem, o homem continua tendo no seu DNA a presença de Deus. Amém. E ele fica muito furioso, porque mesmo o homem todo alquebrado, todo possuído, todo na miséria, Deus continua querendo salvar a vida do homem. Porque a vida do homem, meus irmãos, aquele que está mais lá na sarjeta, é como se você pegasse um espelho e quebrasse. Você pegasse o menor caco daquele espelho e você, quando olhasse, ele ainda é espelho. Assim é o ser humano. Por mais quebrado que seja, ele continua tendo a presença de Deus. E ele só precisa de uma libertação. Ele precisa só ter um encontro com o Senhor Jesus, meus irmãos. Porque ele veio roubar, matar e destruir o diabo, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio para isso, para destruir as obras do diabo. E é interessante, meus irmãos, que quando Jesus pede um relatório para o Pai, e que o Pai diz que é desde a infância que isso acontece. Veja, meus irmãos, que, sabe, não sei quantas vezes no dia acontecia essa situação, mas a família vinha sofrendo essa possessão, essa influência negativa. Irmãos, essa influência negativa nessa família é uma possessão de uma enfermidade que jogava a pessoa por terra e a pessoa convulsionava. Mas existem possessões em outras áreas. Existem possessões que levam a pessoa a ele gastar tudo que tem. O dinheiro entra e gasta tudo. Ele é um gastador. Ele não consegue controlar nada. Existe espírito que atua na vida das pessoas nessa área do dinheiro. Existe espírito que atua na área da sexualidade. Ele não consegue se concentrar em que ele é casado e que ele tem uma esposa. O diabo ataca nessa área da sexualidade. O diabo cria vantagens e leva a pessoa a esse mundanismo, a essa libertinagem. E o diabo vai tirando vantagem. Quantos lares são destruídos porque a pessoa, sabe, recebeu esse espírito se ancorou na pessoa, esse espírito que entra na sexualidade da pessoa. Quantas pessoas estão prisioneiras da pornografia pela internet? A pornografia pela internet, existem muitas pessoas prisioneiras que estão precisando de libertação. O diabo se aproveitou e ocupou aonde? A mente. Ocupou a mente das pessoas. E esse pai, meus irmãos, diz, olha, desde a infância. E esse apelo do pai, que eu acho muito interessante, quando ele diz assim, se o Senhor pode, porque os discípulos já tinham tentado. E o pai chega para Jesus e diz, se o Senhor pode, faça alguma coisa. E Jesus, se pode, tudo é possível, eu creio. E ele diz assim, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E eu vejo nesse paradoxo aqui a minha vida e a sua vida. Quantas vezes cremos, mas não cremos? Quantas vezes acreditamos, mas não confiamos? Quantas vezes nós estamos envoltos nesse paradoxo aqui? Nós cremos, mas a nossa fé é duvidosa, é insegura, como o pai dessa criança que diz, eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. A sua honestidade diante de Jesus, dizer, Senhor, eu creio sim, mas a minha fé é vacilante. A minha fé é vacilante. Irmãos, eu faço um parênteses aqui, porque nós precisamos entender que não é estilo e não é vontade de Deus que nenhum de nós caminhe com uma fé vacilante.
uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Não é desejo de Deus. O desejo de Deus é que a gente tenha uma fé preservada. O apóstolo Paulo, quando ele está terminando a carreira, ele diz que ele protegeu a sua fé, combati o bom combate, completei a carreira e guardei. Você tem guardado a sua fé? Você tem protegido a sua fé? Você tem retroalimentado a sua fé? Porque existem alimentos que rebustecem, que renova, que fortalece a fé. Existem alimentos que definem a fé. Nós precisamos ter cuidado, porque nesse mundo entregue ao entretenimento, esse mundo entregue aos hologramas, às coisas virtuais, a gente precisa ter muito cuidado, senão acaba a gente, em vez de alimentar a nossa fé, nós estamos fragilizando a nossa fé. Porque quando a gente não tem cuidado com o que a gente vê, quando a gente não tem cuidado com o que a gente ouve, quando a gente não tem cuidado com aquilo que a gente fala, a gente acaba, meus irmãos, fragilizando a nossa fé. E uma fé fragilizada é porque acontece isso. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Como está a sua fé? Você tem protegido a sua fé? Você tem sustentado a sua fé? Você tem procurado o alimento que alimenta a sua fé? E um dos alimentos diretos que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. A fé vem do ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Irmãos, eu sei que esse é um texto horrível de uma família aviltada, marcada por um demônio. Irmãos, mas os demônios existem. Não é historinha, meus irmãos, historinhas de fada, essa questão do demônio. O demônio existe e ele quer o mal das pessoas. Ele quer destruir a criação de Deus. Ele quer destruir a família. Meus irmãos, quantas vezes a sociedade em que vivemos, a guisa de uma cultura moderna, tem trazido coisas para as famílias que têm destruído famílias, tem destruído crianças, tem destruído jovens. Quantos jovens estão aí prisioneiros, meus irmãos, nessa multiplicidade de entretenimento que tem a nossa sociedade agora, marcando seus corpos, se embriagando com N qualidade de bebidas. Hoje tem N qualidade de bebidas que embriagam, tem N qualidade de drogas injetável, que toma pela via oral. Quantas coisas existem para destruir os jovens? Porque o inimigo quer destruir. O inimigo quer destruir. É muito direto quando ele diz que ele roubar, matar e destruir. E veja que é um inimigo resistente. Uma libertação, não acontece de uma hora para outra. Se fosse assim, meus irmãos, quando Jesus chegou, eles estavam todos celebrando a libertação daquele jovem. Quando Jesus chega, eles estavam muito preocupados, porque eles oraram e o diabo não foi embora. O diabo continuou contorcendo aquela criança, jogando ele por terra. E Jesus chegou na hora. Jesus chegou na hora para dar um basta. E diz na Bíblia que ele se contorce e se bate tanto que quando as pessoas viram, quando Jesus fala, eu te mando embora, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem. E o Jesus usa a palavra aqui, jovem. E o pai do menino disse que era desde criança. Quantos anos ele sofreu com aquele diabo, com aquele encosto, com aquela possessão, querendo destruir essa família. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E diz que ele, clamando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Morreu. E Jesus o toma pela mão e o coloca de pé, porque essa é a missão dele, nos pegar pela mão e colocar de pé. Amém. O diabo nos quer derrotado no chão, mas Jesus nos quer de pé. Jesus nos quer de pé, porque para isso ele veio, para isso ele foi à cruz, para isso ele venceu a morte.
foi o único que venceu a morte. Não existe nenhum ser humano que venceu a morte, só Jesus. E Jesus é 100% ser humano. Ele venceu a morte, para que ele tenha autoridade sobre a vida de qualquer um de nós que se aproxime dele. Sobre qualquer influência, Jesus tem autoridade para pegar em nossa mão e nos colocar de pé, nos colocar livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem pode levantar as mãos e dizer: eu sou livre em Cristo Jesus? Declare a sua liberdade. Declare a sua liberdade. Eu sou livre. Não sou refém de nada. Declare isso comigo. Eu não sou refém de nada neste mundo. Eu sou refém apenas do meu Senhor Jesus. Dê glórias a Ele. Dê aleluias a Ele. Aplauda. Aplauda Jesus. Aleluia. 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 Irmãos, não podemos fechar nossos olhos para as influências do mal que nós estamos vivendo. E o que nós lemos nessa história, ela está aqui nas Escrituras, porque essa história pode estar na vida de pessoas. Talvez de ninguém que esteja aqui, mas de alguém que você conhece. A gente conhece famílias que vivem esse flagelo. Vive esse flagelo. Que aí a pessoa pensa que a bebida vai só trazer uma alegria. Mas a bebida traz o vício. E quando a pessoa viciou, se transformou em um alvo fácil para o diabo. Todo vício se torna alvo fácil para o diabo, porque ele incorpora no vício. É por isso que Jesus Cristo recebeu essa autoridade para libertar, para que a gente não tenha vício na nossa vida. Todo vício, meus irmãos, o diabo ocupa o vício e aí cria uma situação de ele se incorpora no vício, ele passa a usar a vida dele. Não é mais dona de si mesmo. A pessoa perde a sua identidade. E o diabo rouba a identidade das pessoas. Nesta noite eu quero orar junto com você. Quem sabe, por pessoas que não estão aqui, mas quem sabe pode ter algo que se repete na sua vida, alguma área da sua vida que se repete e que você recebe de Deus uma luz que pode ser uma influência do mal. Pode ser uma influência do mal que tem mantido a pessoa cativa. Existem pessoas que não prosperam, existem pessoas que as coisas não dão certo. Às vezes a pessoa fica igual o salmista Asaf. Poxa, a pessoa ali do lado, tudo prospera, tudo dá certo, eles não estão nem aí para Deus, mas eu não consigo nada. Às vezes é importante que a gente abra os olhos, meus irmãos, do nosso coração, para a gente entender, irmãos, que existem coisas que às vezes que se repetem e não dão certo em nossa vida, porque tem medo do inimigo nos embarreirando, nos atrapalhando. É como se ele estivesse colocando veneno na nossa comida, como se estivesse colocando obstáculo em nossa jornada para nos fazer tropeçar, para a gente não chegar. E eu quero orar nesta noite em todas as áreas, na área profissional, na área familiar, na área emocional, na área de enfermidade. Em todas as áreas eu quero orar, eu quero fazer uma intercessão aqui junto com os pastores. Sabe, porque se tem alguma influência do mal, pelo poder do nome de Jesus, não só você é livre, mas se você estiver aqui representar a vida de uma pessoa, eu creio que Deus vai lá no bar, Deus vai lá na prostituição, Deus vai lá naquele ponto de drogas, Deus vai lá libertar essa pessoa. Amém. Com a mão poderosa. Ele vai entrar no terreno do inimigo. Aleluia. Ele vai entrar no terreno do inimigo e vai sacar, vai libertar a pessoa nesta noite. Vamos estar de pé, vamos estar em oração. Pai, eu quero entregar em tuas mãos
esse momento de intercessão, Pai. Esta família, Senhor, essa família ilustra para nós que é possível, Senhor, que pessoas sejam marcadas com sofrimento, com uma influência direta do mal, Senhor. Por isso, nesta noite, nós queremos orar com a igreja, Senhor. Quem sabe por famílias que estão precisando dessa intercessão. Quem sabe em alguma área, Senhor, alguma área da nossa vida, Senhor, que o inimigo tem colocado o dedo, que o inimigo tem atrapalhado, que o inimigo tem interrompido. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos colocar, Senhor, não deixar nada de fora, Pai. Não queremos deixar, como disse Moisés, nenhuma unha de fora. Queremos colocar tudo no altar de Deus. Enquanto toca o louvor, começa a orar a Deus, começa a abrir o seu coração, começa a pedir, Espírito Santo, se tem alguma coisa travada na minha vida, se tem alguma coisa na minha família, se tem alguma coisa na minha família sanguínea, se tem alguma coisa na minha vida profissional, se tem alguma coisa, Senhor, na minha vida espiritual, que nada anda, Senhor, que está alguma coisa travando, que o Senhor revele nesta noite, que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga luz e liberte, Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Abre os seus lábios, abre os seus lábios. Aleluia. Quem sabe você quer vir voltar para a gente falar com você.
estamos aqui nos expondo da Tua palavra. Nós queremos dar ouvido à Tua palavra. Nós queremos expor o nosso coração ao escrutínio da Tua palavra, para que através do Espírito Santo o Senhor nos liberte, Senhor. Que a gente saia daqui livre, Senhor, de toda a área, Senhor, que o inimigo tem aprisionado, seja na nossa vida íntima, Senhor, seja na nossa vida sentimental, seja na nossa vida, Senhor, profissional. Pai querido, se tem estigma do mal, se tem influências do mal, nesta noite nós vamos declarar como Jesus declarou para aquele jovem ser livre. Senhor, traz liberdade, Senhor. Traz liberdade, Senhor. Traz liberdade, Senhor. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Traga liberdade em todas as áreas. Nós repreendemos toda influência do mal. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Nós repreendemos toda influência do mal na vida familiar. Situações que têm causado conflitos na vida familiar, nós repreendemos agora, Senhor, de determinar o espírito do mal que tem criado conflitos no lar. Sai agora, em nome de Jesus, e dá liberdade, Senhor. Traz liberdade, Pai. Traz liberdade, Senhor. Pai, toca, Senhor, no íntimo, toca na mente, toca no coração. E ministra liberdade para os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, ministra liberdade. Ministra liberdade, Pai, em todas as áreas. Aleluia. Nos mostra uma questão crônica, mas talvez aquilo que nós estejamos vivendo numa cronologia não tenha muito tempo, ou talvez ao analisarmos é algo que nós carregamos ao longo da nossa história. Mas independente do período em que isso esteja acontecendo na nossa vida, nós cremos que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele tem todo o poder e toda a autoridade para nos restaurar nessa noite. Senhor, assim como aquele pai, intercedendo pelo seu filho, disse: ajuda-me na minha falta de fé. Porque existem momentos, Senhor, que nós dizemos com os nossos lábios que nós cremos, mas com o nosso coração nós duvidamos, Senhor. Mas nessa noite, que todo tipo de incredulidade que esteja habitando o nosso coração seja lançado fora em nome de Jesus. Seja lançado fora em nome de Jesus. Se você puder colocar de maneira profética a mão na sua mente e dizer: Senhor, se existe qualquer tipo de pensamento que esteja dominando a minha mente, se existe qualquer tipo de sentimento, coloque a mão no seu coração e diga: se existe qualquer tipo de sentimento que tem tentado dominar o meu coração, Senhor, se existe qualquer tipo de comportamento que tem se estabelecido e se enraizado na minha vida, Senhor, se existe qualquer tipo de atitude que tem me aprisionado ao longo dos anos, eu creio que nessa noite, pela autoridade que é no nome de Jesus, assim como o Senhor libertou aquele menino, o Senhor pode me libertar nessa noite. Se verdadeiramente nós entregarmos o nosso coração, nós reconhecermos a nossa dependência do Senhor, comece a verbalizar a área da sua vida que você precisa que o Senhor te ajude, porque aquele pai se apresentou de maneira específica diante de Jesus. Jesus discerniu aquilo que aprisionava aquele menino. Jesus sabe aquilo que te aprisiona. Jesus sabe aquilo que tem feito com que você não consiga vencer essa adversidade, essa luta. Comece a confessar, diga: Senhor, eu confesso essa situação, eu reconheço
mas eu quero descortinar a minha alma, eu quero descortinar o meu coração, porque a tua palavra nos ensina: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se você precisa confessar algo nessa noite, confesse, porque Ele está aqui não para te acusar, Ele está aqui não para te apontar o erro, mas Ele está aqui nessa noite para te restaurar e te colocar de pé. Ele está aqui nessa noite para te dar uma nova oportunidade. Ele está aqui nessa noite na presença do Espírito Santo para ministrar liberdade. Ele veio ministrar liberdade aos cativos. E se existe alguma área da nossa vida que tem nos feito cativos, que tem nos aprisionado, você não precisa dizer de maneira audível, mas eu quero que você repita na sua mente a área que tem te aprisionado. Diga para Ele nesse momento. Diga assim: eu quero confessar nesse momento. Eu quero confessar que a minha humanidade, em muitos momentos, a minha alma, os prazeres da minha alma, tem me roubado de mim mesmo, tem aberto portas na minha vida, que tem proporcionado a atuação do maligno na minha vida. Mas nessa noite eu quero confessar. Eu quero confessar porque eu entendo, Senhor. Eu compreendo que quando eu confesso, o Senhor me dá uma nova oportunidade. Comece a confessar e dizer: Senhor, eu entrego essa área em tuas mãos. Eu entrego essa situação em tuas mãos. Seja na minha vida
estado. Jesus é a esperança de liberdade para cada um de nós. Nesse mundo insidioso, nesse mundo cheio de armadilhas, tem uma armadilha em cada esquina. E as armadilhas hoje vêm através dos olhos, através do que a gente ouve. Somos assediados 24 horas por dia. A gente precisa proteger o nosso homem espiritual. E a gente protege o nosso homem espiritual quando a gente cria uma vida devocional com Deus. Abrir um cantinho na sua casa, para você ler o salmo, você pedir: Senhor, me ajuda, me abençoa, guarda minha casa, me livra das influências do mal. O autor Salomão disse: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. E quando você caminhar, olhe diretamente, não olhe para o lado, não fique olhando para o lado. Cuidado onde você pisa. Cuidado no que a gente vê, no que a gente fala. O provérbio diz: que os teus olhos virem, não apresse a litigar, quer dizer, não apresse a falar. Quantas pessoas, às vezes, por falar muito, acaba sendo, eles se transformam em réu, porque falou demais. Porque as nossas palavras podem nos absorver, nos podem nos condenar, e às vezes condenam mais do que ele só. Então, irmão, o inimigo está só na espreita. Existem influências que travam. Eu quero abrir aqui um canal de comunicação. Se você tem alguma área específica da sua vida, seja emocional, seja familiar, seja profissional, seja espiritual, você sente que tem alguma coisa sempre puxando para trás, nós cremos na libertação dessa vida. Mas se você quer, abra um canal aqui, não só comigo, mas com os pastores, para você conversar, para a gente colocar em oração. Porque existem coisas que precisam de investigação. É desejo do meu coração que no segundo semestre a gente tenha um curso de intercessão, libertação e aconselhamento. 3 áreas: interceder, libertar e aconselhar. Há um reino do mal. E nós somos suscetíveis, quer dizer, nós temos facilidade de absorver essas coisas assim. Nós somos uma esponja. Se a gente não encher essa esponja com as coisas de Deus, outras coisas que vão influenciar a nossa vida. Amém, queridos? Alguém aqui nessa noite não tem uma aliança com Jesus e quer fazer aliança com Jesus? Alguém que estava afastado, quer voltar aos caminhos do Senhor? É a oportunidade para você voltar. Jesus pega na sua mão, ele pegou na mão daquele rapaz e colocou de pé. Ele faz isso quando a gente aceita Jesus. Se você está afastado, ou afastada, ou afastado, ou quer aceitar Jesus hoje, levanta a sua mão e diga: estou aqui. Alguém aqui na frente estava afastado e quer se reconciliar com Jesus. A gente quer orar por você. Ou alguém aqui está afastado e quer reconciliar. Nós estamos aqui para sermos facilitadores da sua vida com Deus. Eu, os pastores, os diáconos, minha esposa, para mim, a esposa dos pastores, nós somos facilitadores para ajudar você a ficar de pé na presença. Tem alguém aqui na frente? Alguém lá atrás? Ninguém? Então volte para o seu lugar. E fica aí o canal aberto. Se você quer falar comigo ou com os pastores, você pode marcar comigo para a gente falar, tá bom? Quero lembrar você dos nossos avisos. As inscrições estão abertas, congresso de nomes, depois do nosso discipulado. Gostaria muito que você tivesse seu nome lá no discipulado no dia 7 de março. Mas antes disso, para os homens, tem dia 29, se você não vai viajar, tá bom? Pedir que o pastor Pedro termine esse culto e nos despeça em oração em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Vou esperar encerrar. E quem trabalha com você, porque a sua palavra é viva e que o Espírito Santo ainda irá falar durante esta semana. Leva o teu povo de parte da tua graça. Guarda cada um no ônibus, no carro,
E esta semana seja uma semana muito abençoada. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Diz que abundante.